Nós estamos na quinta-feira, quinto dia da última semana de Jesus. Jesus havia dedicado os últimos 3 anos da sua vida, do seu ministério, ele havia dedicado àqueles 12 homens. E este dia, a quinta-feira, foi completamente dedicado a eles. Jesus passou todo aquele dia junto com os seus apóstolos. Ele reuniu-se com eles de modo íntimo, de modo pessoal, no cenáculo. Ali eles celebraram a ceia. Durante a ceia, Jesus lavou os pés deles. Jesus dirigiu-se de modo especial a Pedro, falando a respeito da negação e orientando Pedro a respeito desse momento difícil que ele passaria na sua vida. Jesus fez a oração sacerdotal no cenáculo, intercedendo pelos apóstolos e intercedendo por nós, ou seja, nós que haveríamos de crer depois deles. Aquele foi um dia especial, um dia dedicado aos apóstolos e terminou no Getsêmani com a prisão de Jesus e a dispersão dos seus discípulos. Durante a ceia, naquela noite, enquanto estavam reunidos no cenáculo, Jesus fez algo inesperado. Era costume nas casas judaicas, principalmente naquelas nas quais o proprietário tinha mais posses, era costume deixar um servo à porta e à medida que os convidados iam chegando, este servo, munido de uma toalha e de uma bacia com água, lavava os pés dos convidados para que pudessem adentrar o lugar do banquete. Jesus, de modo inesperado, deixou o seu lugar à mesa, tirou a sua vestimenta, cingiu-se com uma toalha, tomou a bacia, água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Eles ficaram espantados com esse gesto de Jesus, mas eu gostaria que você prestasse atenção em um detalhe dessa descrição, como ela foi registrada no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 3 e versículo de número 4. Assim está escrito: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos. Tudo lhe confiara às suas mãos. Pelas mãos de Jesus, tempestades foram acalmadas. Pelas mãos de Jesus, demônios foram expelidos. Pelas mãos de Jesus, pelo simples toque, pessoas foram curadas. Pelas mãos de Jesus, pães e peixes foram multiplicados, alimentando multidões. Entretanto, neste momento da ceia, aquelas mãos, às quais o Pai tudo confiara, tomam uma bacia, uma toalha e realizam o gesto humilde, o gesto simples de servir os discípulos, de lavar-lhes os pés. Com isto, Jesus queria ensinar para eles e ensinar também para nós que ninguém é grande demais que não possa realizar um serviço humilde. Jesus queria nos ensinar também que não há ninguém que seja indigno a tal ponto que não mereça ser servido. Devemos lembrar que entre os 12 estava Judas, aquele que no dia anterior havia traído Jesus. Mas há mais um versículo que eu gostaria de ressaltar para você e deixar esse versículo como o desafio para a sua reflexão neste dia. O texto está no versículo de número 17. Jesus, encerrando aquele momento de perplexidade dos discípulos, dirigiu-se a eles, exortando-os: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Bem-aventurados sois se as praticardes. Warren Wiersbe conta que a sociedade costuma avaliar uma pessoa pelo número de empregados que essa pessoa tem, quantas pessoas trabalham para ela. Mas o critério ensinado por Jesus é outro. A medida de importância de uma pessoa pode ser avaliada quantas pessoas ela beneficia por meio do seu trabalho, quantas pessoas ela serve por meio daquilo que ela faz. Bem-aventurados sois se praticardes estas coisas. Na Páscoa, o povo de Israel celebrava a libertação do Egito. Segundo aquilo que Deus havia ordenado, eles deveriam se reunir em família,
e deveriam tomar um cordeiro sem defeito, sem nenhuma mácula, e deveriam sacrificar aquele cordeiro e comê-lo numa refeição em família. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, reunido para esta refeição de Páscoa com seus discípulos, a certa altura, dirigiu-se a eles, falando da videira, falando do trigo, falando do vinho, falando do pão. Dirigindo-se aos seus discípulos, ele disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, comei dele todos vós, fazei isto em memória de mim. Depois de ter oferecido a eles o pão, Jesus ofereceu-lhes o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos vós, fazei isto em memória de mim. Na ceia, nós entendemos o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. A ceia nos mostra que o amor de Deus é consistente. Nós, seres humanos, até tentamos amar de um modo consistente, mas tantas vezes fracassamos. Como pastor, celebro frequentemente casamentos e não é difícil perceber o amor que o casal, que os noivos nutrem um pelo outro. Eles fazem um voto, estabelecem uma aliança entre si, mas, infelizmente, muitos casais, depois de alguns meses, já dão sinais de que não nutrem mais este amor e muitos, infelizmente, rompem esta aliança. Com Deus, isto não acontece. A nova aliança estabelecida conosco está fundamentada num amor consistente. Em Deus não há variação, em Deus não há mudança, em Deus não há qualquer alteração do seu amor para conosco. Mas o amor de Deus, revelado também no momento da ceia, é um amor incondicional. Nós, seres humanos, até tentamos amar de modo incondicional, mas quase nunca conseguimos. Porém, Deus nos ama de modo incondicional, Ele nos ama de modo completo. É isso que a ceia revela. A ceia revela que nós somos valiosos para Deus, nós somos preciosos para Deus, nós fomos aceitos por Ele, fomos perdoados pelo amor revelado em Jesus Cristo, quando Ele disse: Isto é o meu corpo, este é meu sangue, e isto é feito por vocês. Todas as vezes que nós tomamos do pão, todas as vezes que nós bebemos do cálice, nós estamos comendo amor e nós estamos bebendo amor. Isto é a ceia do Senhor, instituída por Jesus naquela noite com seus discípulos. Perto da meia-noite, eles deixaram o cenáculo, percorreram as ruas de Jerusalém, passaram pelo vale e se dirigiram para o Monte das Oliveiras. Mas não estavam todos os 12 discípulos, faltava um. Judas não estava com eles. Judas fazia outro caminho. Judas esgueirava-se sorrateiramente pelas ruas de Jerusalém e caminhava em direção à casa do sumo sacerdote Caifás. Finalmente, Judas ofereceria ao sumo sacerdote aquilo que o sumo sacerdote tanto esperava, a vida de Jesus. Jesus e os discípulos chegam ao Monte das Oliveiras. Jesus avança um pouco mais e se dirige ao jardim do Getsêmani. Convida 3 dos seus apóstolos que o acompanhem, Pedro, João e Tiago. Ele se afasta um pouco mais e se coloca em oração. Aquele momento é de intensa agonia para Jesus. Jesus sofre, Jesus luta com a iminência da sua morte. Jesus se dirige ao Pai dizendo: se possível, que seja passado de mim esse cálice, que esta hora seja afastada. Pede insistentemente ao Pai e finalmente rende-se dizendo: seja feita a tua vontade. Tranquilo, ele retorna, dirige-se aos seus discípulos e diz que a sua hora é chegada, que o traidor se aproxima. Judas, acompanhado dos líderes religiosos e de uma escolta, se dirige até Jesus. Dirige-se apressado, aqueles pés que poucas horas antes haviam sido lavados por Jesus. Agora caminham na direção de Jesus para entregá-lo aos líderes religiosos. A senha é dada, o beijo é dado em Jesus e Jesus é entregue nas mãos daqueles que haverão de tirar a sua vida.